Olá, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom dia, espero que estejam bem. Hoje nós iniciamos a nossa semana de revisão para o nosso simulado. Todas as matérias que serão abordadas serão matérias revisionais. Não teremos matérias novas, do nosso segundo trimestre. Então, não fiquem assustados, São coisas que vocês já viram, porém que precisam ser revisadas e estudadas. Como conteúdo de revisão do 7º ano, nós temos a compreensão e interpretação de texto, linguagem do texto, os nomes, substantivo e adjetivo e a preposição. Como compreensão e interpretação do texto, nós agora leremos um texto juntos e após esse texto, a interpretação. Nossa vida. Lá em casa, a situação estava difícil. O pai tinha ficado desempregado. A mãe achava que qualquer trabalho podia pelo menos pagar a comida. A gente morava em Mambaí, estado de Goiás. Aí apareceu um emprego numa fazenda pro lado de Gerais, da Bahia, bem perto da fronteira. Fui trabalhar junto com meus irmãos nessa tal fazenda. Era o projeto de um grande banco apoiado pelo governo. A fazenda dizia que pagava o salário, mas nunca existiu salário nenhum. No final do mês, tudo que se comia ou se usava era descontado. Não sobrava nada de dinheiro. E a gente era obrigado a trabalhar de sol a sol. Trabalho escravo, disseram os peões de Mambaí que já tinham passado por isso. Mas usar criança é judiação, falou um dia o dono do bar. Disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores porque fica mais barato. 4 ou 5 custam o mesmo que um adulto, comem menos, obedecem melhor e cada uma faz o trabalho de gente grande. O capataz da fazenda dizia que o dinheiro podia sobrar se a gente trabalhasse direito. Ouvi falar de gente que saiu de lá com dívida, mas não com dinheiro. Se pelo menos a gente estivesse se alimentando bem. Minha mãe não sabia que a comida na fazenda era ruim. Achava que era frescura de criança. Mas não era não. De manhãzinha, café aguado com pão duro. No almoço, só coisa de entupir. Macarrão puro ou arroz com farinha. Pro serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. Eu tenho 14 anos, sou forte. Mas meus irmãos e um monte de outras crianças com um corpinho fraco faziam serviço pesado de adulto. Ossar e capinar era duro de lascar, mas a gente ainda aguentava. O pior era carregar os carrinhos de mãos pesados, cheios de material para a lavoura. Ninguém tem ideia da vida dura que a gente leva nessa fazenda dos Gerais da Bahia. Atenção! O principal objetivo da interpretação de texto é identificar a ideia principal dele, e é necessário buscar a capacidade de extrair um pensamento crítico a partir da leitura realizada, e com isso, responder perguntas sobre o que foi lido. De modo geral, é necessário que, a partir da leitura, possa extrair o máximo de ideia central, ideias secundárias, tudo aquilo que o texto, de fato, deseja passar como mensagem. E, a partir daí, poder gerar esse pensamento crítico de fazer perguntas e responder perguntas sobre o que foi lido. E aí, a partir dessa leitura do texto, nós teremos algumas questões, objetivas, para podermos identificar as mensagens, que o texto nos propõe. Questão 1. Qual é o objetivo do texto? A. Divulgar algo, noticiar um fato importante. C. Narrar uma história. Questão 2. No trecho, disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores porque ficam mais barato.
O narrador revela o motivo de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores. B. A finalidade de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores. C. A consequência de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores. Questão 3. O narrador do texto expõe uma opinião na passagem. A. Era o projeto de um grande banco, apoiado pelo governo. B. De manhãzinha, café aguado com pão duro. C. Ninguém tem ideia da vida dura que a gente leva nessa fazenda dos Gerais da Bahia. Questão 4. A expressão grifada indica um lugar no trecho. A. Lá em casa a situação estava difícil. B. No final do mês tudo que se comia ou se usava era descontado. C. No almoço só coisa de entupir, macarrão puro ou arroz com farinha. Questão 5. Em Achava que era frescura de criança, o narrador expressa o pensamento. A. De seu pai. B. De sua mãe. C. Do capataz da fazenda. Questão 6. Na frase mas não era não, a repetição do termo não, A. Reforça a negação, B. Indica uma correção, C. Estabelece uma contradição. Questão 7. No segmento, para o serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. A palavra firme exprime. A. O meio com que o capataz fazia a gente trabalhar. O modo. B. O modo com que o capataz fazia a gente trabalhar. C. A intensidade com que o capataz fazia a gente trabalhar. Questão 8. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? A. A sua conquista se deve ao seu esforço. A humildade. B. A humildade é a sua principal característica. C. A sua aprendizagem é bastante rápida. As suas atitudes se baseiam na justiça. E. Muitos idosos têm problemas de saúde. Questão 9. O anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 de outubro, a Academia Sueca anunciou que o astro americano de música pop, Bob Dylan, era um premiado. A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com alegria e reconhecimento por muitos. Estes consideram que a escolha inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária. As manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan ser músico e, apesar de ser poeta, não ser escritor de ofício. A Academia Sueca, responsável pela seleção do escritor, declarou que a escolha levou em conta a criação de novas expressões poéticas. No texto, 3 substantivos são comuns. A. Pessoas, astro, músico. B. Surpreendeu, escolha, manifestações. C. Negativas, giram, poeta. D. Ofício, declarou, criação. E. Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan, Academia Sueca. Questão 10. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo se contempla um substantivo primitivo e um derivado é A. Anel, papel. B. Pedras, rochas. C. Árvore, plantas. D. Sapato, sapataria. E. Profissão, carreira. Questão 11. Considere as orações em pauta, analisando. O passageiro chegou ao metrô às 2 horas. O passageiro chegou no metrô que partira há 2 horas. Quanto ao valor semântico estabelecido pelas preposições,
Ambas representam semelhanças de sentido? Explique. Aí aqui nessa questão vocês vão analisar, né, a preposição e explicar a função e o valor semântico de cada preposição em cada frase, né? E aí na primeira frase vocês vão explicar o que essa preposição está indicando, qual é a função dessa preposição. E na segunda frase também, a função e o que a preposição está indicando. Tudo bem? Qualquer coisa, estou online no aplicativo Zoom, na nossa aula Tira Dúvidas. Aguardo vocês. Um beijo, boa semana.